A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui na manhã desse domingo, mais uma vez, dando início a mais uma escola bíblica dominical. Nós estudamos neste trimestre e estamos estudando a respeito de missões. E a temática é até os confins da terra. Nós estamos hoje na lição de número 5. Já estudamos a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Missões transculturais no Antigo Testamento. Missões transculturais no Novo Testamento. E agora, hoje, uma perspectiva pentecostal de missões. Essa escola bíblica, ela tem a direção do nosso pastor-presidente, pastor Sisac Valadares. E eu, evangelista Gustavo Ferreira, assim como outros irmãos, servimos na ministração das escolas bíblicas com muita alegria. E nesta manhã não será diferente, nós iremos estudar essa perspectiva pentecostal de missão e de missões, e vamos entender o papel do Espírito Santo no desenvolvimento da obra missionária. Eu quero convidar você que está nos ouvindo, para que você feche seus olhos. Nós iremos orar, pedir direção a Deus, sabedoria e graça, para que a gente passe estes momentos aqui desfrutando da palavra de Deus e desfrutando dessa temática tão maravilhosa, que está no coração de Deus e naturalmente, se Deus está em nós, também tem que estar em nossos corações. Feche os teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta manhã para te louvar, para te bendizer, para te exaltar, para te engrandecer, e também, Senhor, necessitados de ouvir a tua voz. Ó, querido Deus, abra a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso intelecto, capacita-nos, ilumine a nossa mente, para que nós possamos entender e compreender a tua vontade através da tua palavra. Dai-nos um coração missionário, que nós possamos levar a tua palavra e entender este propósito tão maravilhoso, que o Senhor Jesus, Ele deixou aos seus discípulos, aqueles que creem nele, dos quais nós também fazemos parte. Querido Deus, esteja conosco nesta manhã, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos aqui então iniciar a nossa lição. Para você que tem a sua revista aí na página de número 32, nós começaremos aqui com o nosso texto áureo. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. A verdade prática, que é o que nós podemos extrair de verdade para as nossas vidas nesta lição de hoje. O Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Oh, coisa linda! O Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Graças a Deus. Vamos para a leitura bíblica em classe. Ela se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 8, e depois do versículo 14 ao 18, no mesmo capítulo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pedro, versículo 14 agora, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Graças a Deus. Esse texto é um texto extremamente conhecido de todos os irmãos, principalmente de nós, que somos pentecostais, porque acreditamos na continuidade da manifestação do Espírito Santo através de dons espirituais distribuídos na igreja para o benefício da obra do Senhor, não nunca para benefício próprio, para exaltação humana, mas para o benefício da obra do Senhor e do evangelho do reino, para que ele seja anunciado com autoridade e com poder. Então Deus distribui até hoje, assim cremos, assim vivemos, os dons espirituais com o propósito de exaltação do seu nome e em benefício da sua própria vontade. Nós vamos aqui ver nesta manhã 3 objetivos aqui nessa lição. O primeiro deles é apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. O segundo é explicar a obra missionária após o Pentecostes. E o terceiro objetivo é enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Então nós vamos aqui ver um pouco a respeito dessa temática nesta manhã. Nós vemos que no início da igreja, está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, conforme prometeu o próprio Jesus. Eu gostaria até de convidá-los a ler em suas Bíblias o Evangelho de João, no capítulo de número 7, versículos 37 ao 39, que diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Mas o que Jesus estava querendo dizer em relação a rios de água viva correrão do seu ventre? No próximo versículo está a explicação. Versículo 39. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Que crescem em quem? Os que crescem em Jesus. Então Jesus mesmo disse que aqueles que crescem nele iriam receber o Espírito Santo, que faria com que a partir deles corressem rios de água viva do seu interior. Ou seja, Jesus estava falando que a partir do momento em que crescem nele, o Espírito Santo passaria a habitar, e aí rios, a pessoa teria uma mudança completa no seu interior. Rios de água viva correrão do seu ventre. Então nós vemos esta realidade acontecendo a partir de quando, lá em Atos, no capítulo 2, aqueles irmãos reunidos, cerca de 120 irmãos que estavam ali no cenáculo reunidos, receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles, como nós lemos na leitura oficial, na leitura bíblica em classe.
E a partir daqueles momentos eles receberam a virtude do Espírito Santo. O que é a virtude do Espírito Santo? Que nós lemos no texto áureo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. No capítulo de número 2, eles recebem essa virtude do Espírito Santo. E o que é a virtude? São características pessoais, tudo que há de bom no indivíduo. Então, presta atenção nesse detalhe. Eles estavam ali orando, chegou o Espírito Santo, desceu sobre eles e colocou neles tudo que há de bom do Espírito Santo. Então eles foram cheios daquilo que há de bom, todos os princípios, valores morais do Espírito Santo, o seu poder. O Espírito Santo, nós sabemos, não era nem preciso dizer, mas que ele é uma das pessoas da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo desce sobre eles e dá a eles a virtude. Então eles receberam em seus interiores algo que não pertencia a eles, mas que foi dado a eles de forma graciosa por Deus, e eles então se encheram todas as lacunas das deficiências morais que o homem tinha por conta do pecado caído. Naquele momento o Espírito Santo encheu eles. Eles foram cheios. E ali eles receberam duas coisas: autoridade e poder. E com base nessa autoridade, nesse poder, recebidos pelo Espírito Santo, através da virtude do Espírito Santo que veio sobre eles, eles tiveram força, eles tiveram coragem, eles tiveram ousadia, eles tiveram palavra, eles tiveram conteúdo, eles tiveram modelo de vida, eles tiveram sabedoria para conduzir as suas vidas e para pregar com muito entusiasmo, com muito desejo, a palavra do Evangelho e levá-las para todas as pessoas. Então acendeu naquele dia uma chama missionária no coração daqueles homens. Isso foi o que aconteceu ali em Atos, no capítulo 2, no início da igreja, que a igreja começou com um propósito, e rapidamente ela foi crescendo. E é nisso que nós vamos nos ater nesta manhã, sobre a importância da presença do Espírito Santo para que se realize qualquer ação ou obra missionária. Então vamos aqui para a introdução. Uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nestes últimos dias. Então nós vamos ver exatamente isso, a marca da obra do Espírito Santo no trabalho missionário. A palavra-chave da nossa lição de hoje é pentecostal. E por que pentecostal? Porque nós já estudamos em outras lições que missões está no coração de Deus desde o princípio, desde o pacto que Deus fez com Abraão, da aliança que Deus fez com Abraão. Deus já vislumbrava acessar a todas as nações. Missões estão no coração de Deus. Deus não deseja que os homens se percam. Então, aqui a gente vai trazer para um tema pentecostal, que é essa visão, e nós vamos explicá-la no decorrer da lição, que é esta visão da continuidade do agir do Espírito Santo nos dias de hoje, tal como aconteceu lá no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. Para você que talvez não entenda o que significa o dia de Pentecostes, era uma festa judaica, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então, é por isso que é chamada Pentecoste, de Penta, 50 dias após a Páscoa, eles estavam ali reunidos. Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para os discípulos por cerca de 40 dias, e depois eles entraram ali no cenáculo e eles ficaram em oração, aguardando a promessa que o Senhor Jesus fez a eles, de que o Consolador viria. E depois de dias ali orando, cerca de 120 irmãos permaneceram orando no cenáculo.
lá em Jerusalém, quando de repente eles ouviram do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e eles começaram a ver línguas repartidas como que de fogo, que descia sobre cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então, neste dia de Pentecoste, aconteceu essa mudança interior, que foi realmente uma chama que se acendeu no coração daqueles cristãos, e eles passaram daquele dia em diante. Nós vemos no decorrer do 2º capítulo de Atos, que depois disso houve um barulho, um movimento, eles começaram a falar em outras línguas, de forma que nesta festa do Pentecostes, a cidade de Jerusalém estava cheia, estava apinhada de gentes. Era uma festa tradicional judaica, pessoas vinham de outras nações, judeus que moravam em outras nações, vinham para essa festa. E naquele dia, quando eles chegaram para essa festa, eles ouviram logo pela manhã um barulho muito grande ali naquele cenáculo. E eles ouviam que as pessoas que estavam dentro daqueles cenáculos falavam nas suas próprias línguas. E eles estranhavam esse fato, e houve um reboliço na cidade. Alguns deles mais críticos diziam: olha, eles estão bêbados, estão cheios de mosto. Mas aí Pedro é o mesmo homem que 50 dias atrás negou Jesus 3 vezes, que chorou amargamente arrependido porque não teve coragem de professar Jesus Cristo quando Jesus estava ali sendo sentenciado. Mas agora o mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, depois deste acontecimento, ele toma a frente dos 11 discípulos, e ele, no meio da multidão, ele clama e faz ali uma pregação audaciosa, corajosa. Varões, judeus, irmãos, ouvis, isso que vocês estão vendo não é obra de bebida, nada não. O fato deles estarem aqui de manhã dessa forma, isso aqui é resultado do cumprimento da profecia de Joel, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro começa a falar com intrepidez, com ousadia. Essa intrepidez, esta coragem, essa sabedoria, essa ousadia que Pedro pregou naquela primeira mensagem que ele faz ali, ela é proveniente da virtude do Espírito Santo que desceu sobre ele. Se não fosse a virtude do Espírito Santo descer sobre eles ali no dia de Pentecoste, talvez Pedro não tivesse a coragem, a sabedoria, a ousadia de pregar com tanta autoridade, falando que Jesus, o Cristo, que eles tinham crucificado, era o Filho de Deus, que era a promessa, que era o Messias que viria para cumprir a promessa de Deus. E naquela manhã, naquele dia, por conta da ação, do poder, do agir do Espírito Santo na vida daqueles homens, com poder e com autoridade, mais de 3.000 almas se converteram. Então a obra de Deus, a obra de missão, a obra de pregação, a obra das mensagens da palavra de Deus, ela fica vazia, fica fria, sem o poder, sem o agir do Espírito Santo. Estou dando sequência aqui, irmãos, para a gente seguir no conteúdo. Primeiro tópico, uma perspectiva pentecostal de missões. Nós somos evangélicos. E o que é ser evangélico? Só para nós nos contextualizarmos, né, irmãos? Somos evangélicos, somos pentecostais, e é isso que nós veremos aqui. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, primeiro, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Ponto importantíssimo. Isso é ponto fundamental para quem se diz evangélico. Eu acredito que eu nasci de novo. Mas como que pode alguém nascer de novo? Não é a pergunta de Nicodemos, né? E aí Jesus faz a explicação, né? Sobre nascer de novo. E nós, evangélicos, nós acreditamos que tivemos um novo nascimento a partir do momento que nós cremos em Cristo, professamos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Nesse momento houve uma mudança em nosso interior, completa, total. Por isso que nós chamamos de conversão. Há uma mudança de rota. Nós deixamos de ser dominados pelas nossas próprias vontades e entregamos a nossa vida, as nossas vontades para Jesus. Ele passa a coordenar e a conduzir a nossa vida. Nós deixamos os nossos valores, os nossos princípios que nós tínhamos em nossa vida e passamos a viver os princípios e os valores apregoados por Jesus. Princípios do reino.
nós passamos a entender que não somos mais cidadãos desta terra, mas aqui sim somos peregrinos. E nós estamos almejando e olhando uma terra que não é aqui, mas é a celestial. Então nós passamos a olhar para as coisas de cima e não mais para as coisas desta terra. Essa é a maior mudança que acontece na vida do ser humano. É a partir do momento que ele nasce de novo. Segundo ponto, nós cremos na autoridade bíblica. Para nós evangélicos, a maior autoridade que existe é a palavra de Deus. Essa palavra ela é apta para corrigir, para exortar, para redarguir, para ensinar. Aqui tem todo o propósito de Deus para com a humanidade desde o início. Todo o propósito de redenção revelado depois em Jesus Cristo, quando Ele se faz carne, se faz homem e vem para realizar o ato e consumar o ato da salvação, da redenção humana. Então nós cremos na palavra de Deus como autoridade, na Bíblia como autoridade. Não é para nós evangélicos a tradição, não é para nós evangélicos um homem ou alguma liderança que tenha a palavra superior e última. Não, a palavra para nós última é a Bíblia. Se algum homem falar algo que foge desta palavra, para nós não tem valor. O que vale é a palavra de Deus. E em terceiro, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Essa é uma outra característica dos evangélicos. Como diz aí secularmente, é o proselitismo, né? É a necessidade, irmãos, a partir do momento que nós temos a iluminação de Deus e passamos a enxergar as coisas de uma forma, como nós vemos a possibilidade da salvação e da morte eterna, da vida eterna e da morte eterna, o Espírito Santo revelando a nós essas coisas espirituais, brota em nós, isso é fruto do Espírito Santo, um desejo de que as almas não se percam, de que as pessoas também encontrem e vivam o prazer de ter Jesus em suas vidas, de que elas possam experimentar, ter a experiência de viver na presença de Deus, de que isso é muito bom e tira o homem de um estado deplorável de pecado e liberta o homem desse estado deplorável de pecado para viver uma nova vida. Então é natural que a todos quanto amamos, ou a todas as pessoas, nós tenhamos o desejo de expressar essa nova vida, esse novo nascimento e esse evangelho de boas novas do reino. Então, basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se num impulso evangélico com a raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante. Qual que é a tríplice ênfase da reforma protestante? Primeiro, a autoridade das Escrituras. Segundo, a salvação pela fé. E terceiro, o sacerdócio universal dos crentes. Na reforma protestante, nós temos ali as 5 solas, né? Que era a base praticamente da reforma. Sola Escritura, que significa somente a Escritura. Esse é um pilar importante, a autoridade das Escrituras. Nós temos solo Christus, somente através de Cristo. Não existe nenhum outro que pode levar o homem a Deus, não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo. Então, sola Escritura, solo Christus, sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé, não é por obras, e solo deo glória, somente a Deus a glória. Então essas eram as bases da reforma protestante. E aqui nós vemos também o sacerdócio universal dos crentes, que está baseada na primeira carta de Pedro. Vamos ler aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então aqui, ó, o sacerdócio universal dos crentes, a nação santa, o povo adquirido. Para quê esse sacerdócio real? Para que anuncieis as virtudes. Nós já falamos sobre as virtudes, tudo que há de bom em Deus, de Deus. As virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler de novo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então este é um dos pontos das ênfases da reforma protestante. De acordo com o missiólogo Paul Pomerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico, descrito acima. Com quê? Com a natureza dinâmica da fé cristã. Nós vamos ver isso daí quando nós entrarmos aqui no próximo subtópico. Por que essa natureza dinâmica da fé cristã? Porque nós evangélicos, em especial os pentecostais, nós vivemos sempre num movimento, sempre vivos, sempre alegres, sempre buscando a presença do Espírito Santo, sempre buscando os dons espirituais, vivendo em koinonia, ou vivendo em comunhão com os irmãos, no partir do pão, nos cultos, nós estamos sempre em atividade e vivemos esta fé dinâmica. Então vamos para o subtópico de número 2. Subtópico 1, somos evangélicos. Subtópico 2, aqui nós estamos pontuando, viu, irmãos? Subtópico 2, somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente, presta atenção nisso. Pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. A experiência do derramar do Espírito Santo, a experiência do falar novas línguas, a experiência dos dons espirituais. Há muitos evangélicos que são cessacionistas, que acreditam que estes dons eles tiveram utilidade para o início da igreja, mas que eles cessaram com a morte dos apóstolos. Mas nós cremos, vivemos e experimentamos uma realidade diferente. Nós cremos, vivemos e experimentamos a presença do Espírito Santo através das manifestações de dons espirituais e experiências com Deus. Não é que nós vivamos um evangelho experiencial, nós não vivemos somente as experiências. Existe um equilíbrio muito grande. Falando especificamente da igreja evangélica Assembleia de Deus, é uma igreja pentecostal clássica, que há um equilíbrio muito grande na profundidade, na aprendizagem da palavra, mas também há a crença, há a busca e há a experimentação da presença e dos dons do Espírito Santo. Então, pela misericórdia de Deus, nós cremos e vivemos as duas situações. O Espírito Santo vindo e entrando no coração do homem, a vida com Deus, uma mudança de caráter e de conduta que faz parte da ação do Espírito Santo, mas nós também vivemos um pouco além do que boa parte dos evangélicos vive. Nós, pentecostal, também vivemos a experiência dos dons espirituais. E por que isso? Porque nós acreditamos e porque nós buscamos. Porque se acreditarmos e buscarmos, quem acredita e busca, receberá. Então, nas palavras do missiólogo Paul Pomerville, essa experiência do Espírito perpassou a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja.
para eles receberem essa virtude, esse poder, eles precisaram buscar, eles ficaram ali buscando, no cenáculo, buscando, pedindo, ó Espírito Santo venha, ó Espírito Santo venha, ó Consolador venha, para cumprir as palavras de Jesus. E eles buscaram e eles receberam. E nós, pentecostal, fazemos a mesma coisa, nós buscamos, nós acreditamos e pela misericórdia de Deus, muito de nós recebemos. Então, subtópico de número 3, contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Então nós entendemos que sem o Espírito Santo é completamente inócuo, é completamente vazio e difícil você apregoar o Evangelho. Então nós cremos que somente que o Espírito Santo exerce um papel indispensável nesse desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Não, é só vocês verem no Brasil. A Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja evangélica pentecostal, tem mais de 30 milhões de membros. Olha a quantidade, como ela cresceu, se estabeleceu de forma sólida, séria, respeitável no meio da nossa sociedade. O grande problema que nós vemos nesses dias é porque surgiram variantes, né, denominacionais. E nós que somos evangélicos pentecostais clássicos, nós vimos depois uma nova variante, que são os neopentecostais, que tem uma visão diferente a respeito do reino. E às vezes nós vemos também no meio dos chamados pentecostais, muita meninice, vivem somente nas experiências, no experiencial. E aí as pessoas, quando olham esse tipo de movimento, elas então generalizam os pentecostais, como se todos os pentecostais não vivessem a palavra, mas vivessem somente as experiências. Não é o caso dos evangélicos pentecostais clássicos. Nós vivemos a palavra de Deus. Nós estamos aqui estudando, irmãos, e a nossa escola bíblica dominical tem centenas e milhares, e no Brasil milhares e milhões de pessoas que participam dessa escola bíblica dominical, onde nós passamos mais de 1 hora falando da palavra de Deus. Nos nossos cultos tem palavra, tem mensagem com profundidade, tem ensino, tem educação religiosa, tem conteúdo bíblico, tem doutrinas bíblicas. Nós estamos alicerçados na palavra. Mas nós experimentamos também viver a experiência da presença do Espírito Santo, que nos outorga poder e autoridade para que nós pregamos o Evangelho. E é por isso que a Assembleia de Deus no Brasil cresceu tanto, tomou corpo, tomou forma, é respeitada na sociedade. Por conta da presença do Espírito Santo, de acreditarmos dessa forma. Então, nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo. Ou seja, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Assim, podemos dizer que somos evangélicos pentecostais com muito orgulho, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática das missões. Então, aqui fica muito clara, irmãos, a nossa identidade como evangélicos pentecostais. Sintetizando esse tópico, além do compromisso pessoal com Jesus, da autoridade da Bíblia e do apelo de anunciar Cristo aos povos, os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda boa obra. Eu quero só trazer um conteúdo extra, que está na Revista dos Professores, um auxílio,
sobre o tema quem é o pentecostal. O pentecostalismo clássico refere-se às igrejas pentecostais que se separaram das igrejas históricas do protestantismo no início do século passado. Se separaram por quê? A questão que ocasionou a ruptura foi exatamente a crença de que o evento ocorrido no dia de Pentecostes, mencionado em Atos 2, versículo 4, refere-se a uma experiência disponível para os cristãos de todas as eras. Uma parte do povo não acreditava nisso e uma parte acreditava e foi buscar. E aí, daqueles que foram buscar, receberam o Espírito Santo, não somente em um lugar. Houve um movimento na Rua Azusa, houve um movimento nos Estados Unidos, houve um movimento na Inglaterra, houve movimentos em vários lugares do mundo, de pessoas que tomaram o intento de buscar o Espírito Santo, foram batizados, começaram a falar novas línguas, e houve então, entre alguns que não buscavam, uma incredulidade dessas manifestações. E aí então, a partir desse momento, houve a intitulação dos pentecostais, que eram aqueles que vivenciavam essa manifestação do Espírito Santo. Então acreditava-se que o batismo com o Espírito Santo, pelos pentecostais, é evidenciado pelo sinal de falar em outras línguas. A questão da glossolalia fez com que as igrejas históricas banissem os faladores de línguas. Então tornou-se o principal fator também unificador entre os primeiros pentecostais, que vieram de diversas tradições cristãs. Hollenweger enfatiza que o fator comum entre os pentecostais era todos os grupos que professam pelo menos duas experiências de crise religiosa. Quais são elas? Primeiro, o batismo ou o novo nascimento, e em segundo, o batismo com o Espírito Santo. Então essas são as características dos pentecostais. Sendo o segundo subsequente e diferente do primeiro, e sendo o segundo geralmente, mas nem sempre, associado a falar em línguas. Então aqui fica uma boa explicação sobre o que é o pentecostal, ou quem é o pentecostal. Vamos para o próximo tópico. Tópico 2, a obra missionária depois do Pentecostes. A causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até aos confins da terra. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era. Ali começou o movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. E isso se cumpriu fielmente em Atos 2. Então está aqui muito clara, meus irmãos, a causa da obra missionária da primeira igreja. Como isso aconteceu, como houve uma expansão tão grande? Eles estavam revestidos de poder. Receberam do Espírito Santo autoridade e poder para falar, como nós já ouvimos logo no início, sobre o discurso de Pedro, ali em Atos, no capítulo 2, a autoridade com que ele pregou o Evangelho, e mais de 3.000 almas se converteram. Subtópico 2, a expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. Voltando aqui ao início desse parágrafo. Depois de serem cheios do Espírito Santo. Então a ordem, todas as coisas na obra de Deus são feitas com ordem. Para pregar o Evangelho com autoridade e poder, precisa receber autoridade e poder vinda de Deus através do Espírito Santo. Então, para receber o Espírito Santo, precisa crer em Jesus. Crendo em Jesus, busque o Espírito Santo, você será cheio e você vai ter autoridade e poder para pregar o Evangelho. Essa é a ordem. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do primeiro século. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus,
tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila, entre outros. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Está em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 30. Então, ele pregou para o eunuco, né, da rainha de Candace. Veja como que Deus trabalhou e a igreja pôde crescer cheia do Espírito Santo. Quero passar para os irmãos só para os irmãos ver como foi exponencial o crescimento da igreja enquanto eles estavam ali cheios do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 1, versículo 15, a igreja tinha 120 membros. Eles estavam ali no cenáculo, reunidos, orando, esperando a descida do Espírito Santo. Em Atos 2:41, a igreja já contava com 3.000 membros. Em Atos 4:4, a igreja já contava com 5.000 membros. Em Atos 5:14, uma multidão é agregada à igreja. Em Atos 6:17, o número dos discípulos é multiplicado. Em Atos 9:31, a igreja expande-se para a Judéia, para a Galiléia e Samaria. Em Atos 16:5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Vejam a velocidade com que o evangelho foi propagado. E observem que foi um período ainda que eles tinham a perseguição. As pessoas não aceitavam o cristianismo, mas eles, cheios do Espírito Santo, puderam transpor essas barreiras. Essa é a nossa crença, para transpor as barreiras que nós vivemos na nossa sociedade hoje. E não são poucas as barreiras que nós vivemos. Barreiras ideológicas, barreiras culturais, barreiras de todos os tipos que nós vivenciamos nos dias de hoje. Para transpor essas barreiras, somente se estivermos cheios e revestidos do Espírito Santo. É assim que acreditamos, é assim que vivemos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela pode transpor as maiores dificuldades que existem e pode ser sim uma igreja missionária, levar a palavra de Deus através dessas dificuldades todas impostas pela sociedade moderna. Vamos aqui para o terceiro subtópico. Deus não faz acepção de pessoa. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Ele teve uma experiência. Pedro era um cristão que tinha uma resistência, era um judeu, e o Espírito Santo foi trabalhando na vida daqueles judeus inicialmente para que eles pudessem transpor a barreira de Jerusalém e pudessem ir até Samaria, até os confins da terra, até a Judéia, Samaria e os confins da terra. Eles precisaram quebrar alguns paradigmas internos, porque a princípio eles acreditavam que o Senhor tinha vindo somente para os judeus. Mas Deus dá uma experiência a Pedro, ele tem uma visão, e Pedro então vai, depois dessa visão, até a casa de Cornélio. E Pedro fala de Jesus para Cornélio, para sua família, e eles estendem a mão sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. E aí Pedro vê com os próprios olhos aqueles homens que eram gentios, aquela família que era uma família de gentios, eles recebendo o Espírito Santo tal qual eles receberam lá no cenáculo. E aí Pedro não teve mais dúvida. Quando ele volta para Jerusalém, ele é questionado pelos outros. Olha, mas você esteve junto com os gentios, você comeu com eles. E aí Pedro conta o testemunho dele e diz, olha, mas como que eu posso resistir a Deus? Eu recebi uma visão de Deus, Deus mandou eu ir, eu fui lá, eu falei de Jesus para eles, eu coloquei a mão e eles receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas, tal qual nós falamos lá no dia de Pentecostes. É como se Pedro estivesse dizendo, olha, contra fatos não há argumento, não tem como resistir a Deus. Deixa Deus alcançar os outros, os perdidos. E aí todos eles entenderam que a vontade de Deus não era limitada somente a eles, mas era para ir além, era para alcançar os gentios também, era para buscar todos quanto crescem em Jesus, e continua sendo a vontade de Deus até hoje, de buscar a todos quantos creem ou crerem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, outro exemplo que Deus não faz acepção de pessoas é Paulo. Paulo era perseguidor dos cristãos, se tornou apóstolo dos gentios. Deus escolheu Paulo quando pegou ele lá no caminho de Damasco e mudou a vida de Paulo. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Então, com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens, e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da igreja, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial.
Podemos ver isso no ministério de Pedro com o centurião Cornélio, o trabalho de Filipe, a igreja missionária em Antioquia, bem como em Roma e outras regiões longínquas com o ministério apostólico de Paulo. Então veja como que Deus proporciona e levanta homens e mulheres para que transponham as barreiras e as fronteiras. Que Deus possa nos levantar, que Deus possa te levantar com esse propósito. Busque a Deus para que o Espírito Santo te encha, te dê intrepidez, ousadia, coragem, seja cheio da virtude do Espírito Santo, para que assim você também, impulsionado pela virtude do Espírito Santo, possa pregar a palavra de Deus e ser luz neste mundo que jaz no maligno. Sintetizando esse tópico, o Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões, de modo a buscar os povos não alcançados. Vamos para o último tópico da nossa lição de hoje. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito Santo na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. É o Espírito Santo quem chama, é Deus quem separa, que faz a separação, que toca no coração da pessoa. Não venha você não ter o chamado de Deus e dizer, eu vou fazer missões, eu vou para fora do Brasil sem ter o chamado. Quem tem chamado tem convicção do chamado, e o chamado é um chamado especial. Nós podemos fazer missão em qualquer lugar. Nós somos uma entidade missionária, individual. Nós temos a palavra de Deus e o ID, que Jesus disse, pregai o evangelho a toda criatura. Então eu posso pregar para o meu vizinho, eu posso pregar para a minha família, eu posso pregar no trabalho, eu posso pregar na escola, mas existe uma chamada específica para fazer missão fora do seu território de origem, que esta chamada, normalmente é o Espírito Santo quem faz, toca no coração de uma pessoa, e somente com essa chamada especial a pessoa sai, deixa tudo e vai viver no campo missionário. Quem tem essa chamada não tem dúvida. Então, se você tem essa chamada, vá cumprir a chamada de Deus. Agora, se você não tem, continue fazendo missão na tua casa, na tua família, na tua escola, continue sendo um agente missionário aqui, aonde você está mesmo. Então, por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Nós vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Jesus, quando lê, lá em Lucas 4, 17 e 20, abre lá em Isaías e lê, no templo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar o evangelho aos cativos. E Jesus vai falando o que estava escrito no livro de Isaías, porque realmente ele foi ungido pelo Espírito Santo. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades, que não fosse a evangelização. Então ele orientou para que eles levantassem diáconos, que cuidassem da parte social, e que os apóstolos se dedicassem à palavra. O que proporcionava condições para que eles tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Subtópico 2. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo, como eu já disse há pouco. Em Atos 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Agora, como vai fazer tudo isso sem o Espírito Santo, irmãos? Olha o Espírito Santo, quem é o instrutor dos ministros da palavra. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos. O ponto de o livro ter sido chamado de os Atos do Espírito Santo. Muitos eruditos chamam Atos dos Apóstolos como se fossem os Atos do Espírito Santo, porque nós vemos o agir do Espírito Santo no seio da igreja, e impulsionando a igreja ao crescimento, às missões. E nós acreditamos que hoje em dia é possível vivenciar as mesmas experiências, viver da mesma forma, cheio de poder e de autoridade do Espírito Santo. Então, tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. O último subtópico
Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais, da CPAD, o saudoso pastor Antônio Gilberto, descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, que é aquele Deus distante, que criou as coisas, mas não está preocupado com aquilo que ele criou. Não, irmãos. Nós somos teístas. Nós acreditamos em um Deus que ele se relaciona com os homens. Nós cremos num Deus que intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo, com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Irmãos, fica muito claro nessa lição, nós vamos sintetizar esse último tópico, que é o que cremos, que é o que vivemos, que é o que nos impulsiona, que é a presença do Espírito, que nos abastece, que nos enche, que nos dá autoridade, nos dá instrução e nos capacita para que nós possamos pregar a palavra, para que nós possamos fazer missões e que sem essa presença, ou sem essa virtude, sem esse poder, sem essa autoridade, nós somos meros mortais, homens comuns, com palavras comuns, frias e vazias, e sem poder e sem autoridade. Porque a palavra minha não tem poder de convencimento, mas o Espírito Santo, através da palavra, pela minha boca, ele pode convencer você, ele pode convencer o homem, ele pode convencer a mulher, ele pode mudar as vidas. Porque é ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, para nós finalizarmos aqui, sintetizando esse último tópico, para os pentecostais, o Espírito Santo é indispensável à tarefa da obra missionária. Concluímos então a nossa lição de hoje, irmãos. Uma lição maravilhosa, dizendo o seguinte: nós estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas. O poder do Espírito Santo na vida da igreja. Essa é uma das maiores e mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas. É o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século 21. Glórias a Deus. Que bom ouvir essa direção, essas palavras nesta manhã e compartilhar com todos vocês desses momentos. Eu quero vos dizer que nós vamos encerrar esse link e logo em seguida abre-se o link da Ceia do Senhor, que eu imagino que você faz parte da nossa igreja, estará presente com a sua família. Cearemos nesta manhã de domingo com muita alegria, agradecendo a Deus pela comunhão, pelo partir do pão. E você é convidado, a sua família é convidada. E à noite também nós teremos o culto da família às 18h30, em que voltaremos aqui para agradecer a Deus, para louvar o nome dEle, para vivenciar mais um momento na presença de Deus. Que você tenha então hoje um domingo abençoado, que venha para a ceia do Senhor e depois você possa descansar um pouco e à noite venha para o culto e que Deus possa cuidar de você, da sua vida e da sua família de uma maneira linda. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por esses momentos. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela presença do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por revelar a nós, Pai, aleluia, Senhor, o desejo, Senhor, de buscarmos esta presença e vivenciarmos experiências contigo, Pai. Recebemos dons espirituais que o Senhor trabalha, Pai, aleluia, através das nossas vidas para a realização da tua vontade, Pai.
Oh, meu Deus e meu Pai, abençoe cada um daqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, cada família, trabalhe em cada coração, nos dê um domingo de... Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo.